Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Os amigos invisíveis do lar, companheiros do nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão de ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância sublime, é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção, e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém se tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face de múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado da alma e talvez por esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o guardavam, e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual preexistente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando um modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel e a atuação do próprio interessado no concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que venha a ser o templo físico que ele possuirá, por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado
e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Segismundo terá então, insisti, uma forma física eventual, imprecisa, porém quanto ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se tivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória, sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam um programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas ligações e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhes será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a Terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe o nosso meio. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriamente de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em causa algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, no qual os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou. Todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras,
tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e deveríamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humildemente: Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho, de joelhos. Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela, genuflexa, e Adelino, que se conservava, como nós outros, de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, neste momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos companheiros de luta no passado, acompanhando um amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão da tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio, do esquecimento temporário, permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o renascimento do novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta da tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, aqui quem está falando com vocês é Licurgo. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Esse capítulo 13, como já dissemos anteriormente, é com certeza um dos maiores em termos de tamanho de toda a obra de André Luiz. E esse capítulo 13 do livro Missionários da Luz é especialíssimo, porque trata de detalhes acerca da reencarnação do Espírito Segismundo. Como já vimos em outras partes que estudamos desse mesmo capítulo 13, o Segismundo fora, em encarnação anterior, adversário do Adelino, porque pretendia ficar com a Raquel, que era então a namorada do Adelino. E depois de assassinar o Adelino, cai o Segismundo em grande perturbação, e também o Adelino entra nessa perturbação, até que eles conseguem se entender, e nós estamos aqui estudando exatamente o retorno do Segismundo através do Adelino e da Raquel, ou seja, o Segismundo será o filho do Adelino e da Raquel e, portanto, tentará acertar as arestas, as diferenças que adquirira durante a última encarnação. Muito bem, no ponto em que estamos no livro, o Adelino e a Raquel estão em seu quarto, enquanto os espíritos
aguardam do lado de fora a conclusão da intimidade do Adelino e da Raquel. Ou seja, Adelino e Raquel encontram-se em seu quarto, protegidos. E lá fora estão o Alexandre, o André Luiz, o Herculano, que será o futuro protetor do Segismundo, o próprio Segismundo, mas agora apresentando uma forma perispiritual reduzida, e encontra-se também em estado de perturbação espiritual, desconhecendo de fato os detalhes do que se passa, em estado de torpor, aguardando que se conclua o processo de sua própria reencarnação. E também estão ali outros amigos espirituais do Segismundo, conta-nos o André Luiz, que são em número de 100 os espíritos que estão ali reunidos, aguardando para concluírem, para conduzirem esse processo da reencarnação do Segismundo. E então, depois da meia-noite, o Alexandre convida todos para entrarem no quarto do Adelino e da Raquel, porque sabe o Alexandre que as intimidades do casal já se encerraram e eles estão dormindo. E então todos os espíritos entram no quarto do casal e está lá, um ao lado do outro, o Adelino e a Raquel, em sua forma perispiritual, parcialmente ligadas ao corpo físico. Os corpos físicos de Adelino e de Raquel estão na cama, deitados, dormindo. Os espíritos Adelino e Raquel estão ao lado da cama, aguardando a entrada dos espíritos, porque sabem muito bem Adelino e Raquel que o Segismundo reencarnará. E aí alguém pode pensar, ora, todos aqueles que vão receber filhos em processos de reencarnação sabem dos detalhes que agora sabem o Adelino e a Raquel? Não. Alguns saberão até muito mais do que sabem o Adelino e a Raquel. Outros sabem muito menos do que sabem o Adelino e a Raquel. Isto porque as pessoas apresentam condições espirituais e evolutivas diferentes uns dos outros. O Adelino e a Raquel estão preparados para receber o Segismundo, sabem que o receberão, o que já não acontece com todas as pessoas que vão receber filhos. Alguns não sabem de detalhes que sabem o Adelino e a Raquel. Outros sabem muito mais. Porque, como o próprio Alexandre disse, a reencarnação, o seu desenvolvimento, o contexto envolvendo as diferentes reencarnações varia-se ao infinito, de forma tal que não há uma encarnação e um processo de reencarnação que seja igual ao outro. E enquanto esses espíritos que estão acompanhando a reencarnação de Segismundo e que são amigos dele, interessados no seu desenvolvimento espiritual, vão cumprimentar o Adelino e a Raquel, o Alexandre atende às expectativas do André Luiz, às perguntas do André Luiz, que muito nos servem e muito nos esclarecem. A primeira preocupação apresentada pelo André Luiz é quanto à forma física. Ora, sabemos que o corpo espiritual apresenta uma forma. A forma do Segismundo pode ser, por exemplo, a forma que ele tinha em sua encarnação anterior. Então, no mundo espiritual, a forma do Segismundo que o André Luiz conheceu é muito provavelmente a forma que o Segismundo tinha em sua encarnação anterior. E é isso mesmo a dúvida que apresenta o André Luiz. Ora, quando o Segismundo tornar-se uma pessoa adulta, ele apresentará a mesma forma física que apresenta aqui agora em sua forma perispiritual? Esta é a pergunta do André Luiz. Ele está preocupado com a aparência que apresentará o Segismundo quando ele chegar à sua fase adulta. E o Alexandre esclarece que não. Que a forma orgânica, a forma corporal que o Segismundo apresentará quando adulto depende de vários fatores. O primeiro deles é o fator genético, a lei da hereditariedade, a qual estão submetidas todas as criaturas que reencarnam na Terra e que dependem
dos cromossomos, dos genes doados pelo pai e pela mãe. E isto está sujeito não só ao Segismundo, como todos aqueles que reencarnam. Mas não é apenas a lei de hereditariedade que vale. De acordo com os esclarecimentos do Alexandre, outros aspectos auxiliarão na formação do corpo físico, na aparência física, inclusive, do Segismundo. Dentre eles estão os moldes mentais que a própria mãe apresenta. Porque a mãe ajuda a modelar o corpo físico do filho. Ora, não é nem tão difícil de compreender isso, visto que durante a gravidez os filhos estão no útero da mãe, na barriga da mãe, envolvidos no psicossoma da mãe. E então a mãe influencia na aparência, na organização do corpo físico da criança. No caso do Segismundo, ela o influenciará. Mas não é só isso. O próprio Segismundo, embora de forma inconsciente, auxiliará nesse processo. Os amigos espirituais que visitarão o Segismundo também influenciarão. O Herculano, na condição de protetor espiritual do Segismundo, também ajudará. Então são vários trabalhando para a formação física do Segismundo, para a organização do corpo físico do Segismundo. Todos esses somados vão ajudar na aparência física que o Segismundo apresentará. E isso acontece com todas as mães e com todos os filhos que vão reencarnar. E isso é importante para aqueles que são pais, e particularmente as mães, que reflitam sobre isso. Porque muitas são as mães que criticam os filhos ainda no útero, seja para se vingar do pai, seja para se vingar das dificuldades que ela encontra, e elas então muitas vezes influenciam negativamente, dizendo que o filho será um monstro, que apresentará esse ou aquele defeito físico, que, por outro lado, será muito bonito, muito vaidoso, muito orgulhoso, ora, enfim, características que algumas vezes podem trazer algum prejuízo para a criança. Indubitavelmente, as mães, os pais também, devem trabalhar em benefício dos filhos, sempre pensando melhor para eles, sabendo que, mesmo com as nossas expectativas, os filhos poderão não vir exatamente como nós pensamos, ou como nós imaginamos. Mas isso não quer dizer que os pais vão desistir dos filhos exatamente por essa razão. E também não quer dizer que se o filho vindo com alguma limitação física e os pais tentando moldar o contrário, ou seja, que ele não tenha nenhuma limitação física, que eles teriam fracassado exatamente porque ele veio com alguma questão, algum problema físico, sendo que eles pensavam que ele viria sem algum. Porque nós sabemos que também, acima de todas essas influências sobre a formação do corpo físico, existe o planejamento espiritual para aquele indivíduo. E certamente, quando ele apresenta alguma limitação física, é porque aquela limitação física lhe é necessária para o próprio desenvolvimento espiritual, como nós sabemos que acontecem com muitas pessoas. E estão ali, então, conversando o André Luiz e o Alexandre, e o André Luiz lembra da questão do destino. E então o André Luiz pergunta a respeito da imprecisão da forma física. Ora, de acordo com o pensamento do André Luiz, sendo tantas as influências sobre o corpo físico do Segismundo, não se tem uma certeza a respeito de absolutamente nada. E é quando o Alexandre nos dá uma resposta tão interessante que vale a pena nós darmos uma revisada nela lendo o trecho. Diz o Alexandre: os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam um programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Olha que uma frase tão pequena contém tantas informações interessantes. Primeiro, que o Alexandre diz para o André Luiz é que existem espíritos em esferas mais altas, ou seja, em colônias, em regiões mais evoluídas do que nosso lar, que se interessam por Segismundo. E que lá eles sabem muito bem quais são os projetos maiores traçados para o Segismundo.
que visam o bem de Segismundo e que, obviamente, nem todos esses projetos visam apenas as alegrias terrenas do Segismundo, mas muitos apresentam as tristezas terrenas do Segismundo, porque sabemos muito bem que para o nosso desenvolvimento espiritual só as alegrias não são suficientes. As tristezas também moldarão nossos espíritos para o bem, cortando, aparando, limitando e até mesmo encerrando com algumas das viciações que apresentamos reencarnações seguidas. Mas o Alexandre esclarece que esses espíritos trabalham para o bem do Segismundo, mas não estão determinando o destino do Segismundo. Porque o Segismundo terá influência de diversos outros espíritos que o acompanham, inclusive para o mal, viverá situações e contextos que podem influenciá-lo, e tudo isso poderá resultar num fracasso reencarnatório do Segismundo, mesmo com todos os cuidados. Porque se o Segismundo não tiver a solidez para enfrentar os desafios e as dificuldades que ele encontrará, todo aquele planejamento que foi feito poderá não dar certo. E embora talvez não dê certo, da forma como foi traçado inicialmente, ainda assim os espíritos não desistirão do Segismundo. Porque interferirão em algumas questões de sua vida, procurando influenciá-lo, para que ele possa rever procedimentos e pelo menos cumprir uma parte do planejamento originalmente realizado. Notem bem, então não há um destino prefixado, há um planejamento para que o Segismundo consiga bem concluir sua encarnação, saindo da Terra, desencarnando em condições espirituais melhores do que quando aqui entrou. E isso acontece com todos nós, porque na verdade nós estamos aqui na Terra para quando saímos daqui sermos espíritos melhores do que quando aqui entramos. Esses esclarecimentos do Alexandre são muito interessantes e muito proveitosos para nossas reflexões. Porque, de acordo com o que nos diz o Alexandre, todos os espíritos possuem uma independência, embora essa independência seja relativa e não absoluta. Isto porque, durante o seu trajeto reencarnatório, durante o seu desenvolvimento reencarnatório, o Segismundo será influenciado. E essas influências poderão ser tão decisivas em sua vida que podem mudar alguns dos aspectos, alguns dos programas originais. E é por isso que é relativa a sua independência. Porque se fosse absoluta, espírito nenhum influenciaria o Segismundo. E se alguns de nós que estamos aqui reencarnados na Terra tivéssemos a liberdade absoluta, espírito nenhum e circunstância nenhuma nos influenciaria. Mas nós sabemos muito bem que muitos são os espíritos encarnados ou não que nos influenciam. Seja através da palavra, das ações, do que é escrito em redes sociais, em jornais, em revistas, na televisão, nas fofocas que se conversam em todos os lados. Tudo isso nos influencia. Aquilo que vemos, ouvimos e assistimos. O que os espíritos nos sugerem. Então nossa independência é relativa. E se nós bem concluímos a nossa reencarnação, e eu não digo perfeitamente, porque a perfeição para concluir algumas encarnações é muito rara, porque são raros os espíritos que conseguem concluir o seu projeto reencarnatório à risca, e menor ainda é o número daqueles que conseguem cumprir mais do que o que foi planejado, embora a gente saiba que isso aconteça. Então, pessoal, essa questão que o André Luiz nos apresenta é muito interessante. E, na verdade, ela é a apresentação, porque a questão do tema do destino será amplamente tratada na obra de André Luiz. E aos poucos nós compreenderemos que ninguém possui um destino pré-fixado e que a única fatalidade que se pode admitir que exista é aquela em que trazemos do próprio berço. Ou seja, uma limitação física que nós possamos possuir.
A beleza física excessiva, que também é um grande desafio reencarnatório, que pode trazer sérias consequências para o indivíduo que não souber bem lidar, por exemplo, com o assédio dos outros. E não digo apenas do assédio físico, não, mas do assédio mental. E lembrando que todo o resto tem muito a ver com as nossas decisões e com o nosso livre-arbítrio. Bom, pessoal, com isso concluímos o estudo de hoje. No próximo programa, nós concluiremos o capítulo 13. Convido vocês para continuar conosco nesse Lendo e Aprendendo com André Luiz. Até o próximo programa.